O ano de 2022 foi marcado por retrocessos e resistências na luta socioambiental. O último Fique Sabendo desse ano relembra lutas, ataques e resistências da pauta socioambiental em 2022. Agora, dá uma sacada na parte 2 dessa retrospectiva. A parte 1 já está disponível. No mês de julho, a gente continuou a ver ataques dos fazendeiros aos indígenas Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Muitos desses ataques foi na cidade de Amambaí, local onde tem uma disputa de uma terra indígena ancestral entre fazendeiros. Entre maio e junho, mais ou menos 3 indígenas foram assassinados e 7 ficaram gravemente feridos pela tentativa de retomada desses territórios. Já em julho, outro Guarani Kaiowá também foi morto numa emboscada na cidade de Amambaí. O mês de julho também foi de resistência. Na periferia do extremo leste de São Paulo, foi lançada a feira Quilombo Quebrada, uma parceria entre os moradores periféricos e as populações tradicionais para garantir a segurança e a qualidade alimentar. Inaugurada em julho, a feira tem levado mensalmente para o extremo leste de São Paulo uma variedade de frutas, legumes e verduras produzidos pelos quilombolas lá no Vale do Ribeira. Em agosto, o índio do buraco, o último da terra Tanaru, foi encontrado morto em Rondônia. O índio do buraco já não tinha mais parentes. Todos foram mortos em massacres de invasores, como fazendeiros que cercam o território ao sul de Rondônia. Sem o índio do buraco, as pressões pela invasão do território devem crescer e a terra indígena continua sem destinação. Ainda em agosto, o ISA lançou um relatório super positivo que mostra que os povos tradicionais, originários e indígenas são extremamente importantes para a conservação das florestas no Brasil. Nos últimos 35 anos, esses povos foram responsáveis pela conservação de 20% da vegetação nativa do Brasil. Além da alta tecnologia social implementada nesses lugares, o cuidado com a terra é diferente, o que garante uma proteção maior. E isso contribui também para a regeneração das áreas impactadas. A síntese do estudo é: as florestas precisam das pessoas, assim como as pessoas precisam das florestas. Em 2022, indígenas denunciaram fortemente a invasão de seus territórios. Em setembro, indígenas do Rio Negro foram alvos de mais uma invasão garimpeira. A FAIRN cobrou a retirada de dragas de ouro que entraram ilegalmente no território indígena. A pressão do garimpo ilegal no Rio Negro está colocando a população em risco. Um levantamento realizado pelo ISA mostrou que nessa época haviam pelo menos 77 pedidos de exploração minerária em terra indígena. Enquanto os retrocessos avançam, a luta dos povos indígenas ocupa diversos espaços, inclusive os palcos. Em setembro, o Bro MCs foi o primeiro grupo de rap indígena a se apresentar no festival Rock in Rio. A apresentação do Bro MCs também divulgou amplamente a campanha Isolados ou Dizimados, que alerta para o risco que povos indígenas isolados de 4 terras indígenas sofrem caso o governo não tome providências para a proteção dessas terras. Em outubro, o ISA lançou um estudo que demonstra que o garimpo impede o progresso social da Amazônia e derruba os índices sociais nesse local. O garimpo afeta mais ou menos 216 municípios, uma população de 6 milhões de pessoas da Amazônia Legal. O índice de progresso social da região é 20% menor do que a média nacional. Isso significa que o desenvolvimento da região é muito pior, e isso acarreta em falta de políticas públicas, transporte, alimentação, etc. Outubro nos trouxe esperança com o resultado das eleições, mas também mostrou que os próximos 4 anos serão de muitos desafios para a luta socioambiental. A maior bancada indígena da história foi eleita esse ano, com representantes como Sônia Guajajara e Célia Chacriabá, eleitas para o Congresso. Além disso, o país elegeu o presidente Lula, que prometeu uma mudança na política socioambiental e dos povos tradicionais e originários. Apesar dos avanços, o governo Lula e a bancada indígena vão enfrentar inimigos dos povos indígenas e do meio ambiente, como Ricardo Salles, eleito deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, e Hamilton Mourão, eleito senador e atual vice-presidente de Jair Bolsonaro. Em novembro, organizações indígenas cobraram um posicionamento sobre o assassinato de Ana Yanomami, que
foi morta a tiros em mais um conflito com os garimpeiros na região. E no mês anterior, um líder indígena e uma adolescente ficaram feridos após uma troca de tiros na região. O mês também foi marcado pela presença e pela resistência das populações originárias e tradicionais na COP27, a cúpula da ONU sobre mudanças climáticas, que reúne líderes globais do mundo inteiro para discutir sobre mudanças climáticas. E os povos originários se fizeram presente. Lideranças indígenas participaram desse encontro que aconteceu no Egito, reivindicando o financiamento para fundos geridos pelas próprias comunidades tradicionais, além de reforçarem a necessidade urgente da retomada de demarcação das terras indígenas e também cobrar uma política socioambiental muito efetiva nos próximos 4 anos de governo. Em dezembro, a terra indígena Jacareúba-Catauixi completou 1 ano sem nenhuma proteção depois do vencimento da portaria de restrição de uso que protegia o território. Ela está entre as terras indígenas com presença de povos isolados mais ameaçadas do país. Um levantamento feito pelo ISA mostrou que em 1 ano, cerca de 12 mil árvores adultas foram derrubadas no território. Mas esse ano, finalmente já acabando, também termina com grandes expectativas, principalmente após a posse do novo governo, lá logo no comecinho de 2023. Um grupo técnico já se reuniu para discutir as políticas indígenas para o próximo ano. Por isso, minha gente, vamos seguir com coragem e alegria, de olho e lutando, para a gente ver quais serão os próximos capítulos dessa luta e dessa caminhada socioambiental e indígena no Brasil.